E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se à direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. O tema da palavra de hoje é esse: aprendendo com a escolha de Ló. Um dos momentos mais importantes na vida de uma pessoa é quando ela tem que tomar uma decisão, é quando ela tem que fazer uma escolha. Porque o que vai acontecer nos próximos dias, meses e anos, com a minha vida e com a sua, está diretamente ligado com as decisões que a gente toma. Está diretamente ligado com as escolhas que a gente faz. Tem muita gente hoje aqui dentro da igreja que está vivendo um tempo muito difícil na sua vida, porque lá atrás tomou uma decisão errada e fez uma escolha errada. E tem muita gente hoje aqui dentro da igreja que está vivendo um tempo muito bom na sua vida, porque lá atrás tomou uma decisão certa, lá atrás fez uma escolha certa. Você precisa tomar muito cuidado com as escolhas que você faz na vida, por N razões, por várias razões e por vários motivos. Primeiro, você precisa tomar cuidado com as escolhas que você faz, porque nenhuma escolha da sua vida é estritamente pessoal. As escolhas que você toma na vida, elas vão alcançar, elas vão afetar pessoas que estão perto de você. Pessoas que estão perto de você vão ser abençoadas ou vão ser prejudicadas pelas escolhas que você faz na vida. Um outro motivo porque é muito importante você tomar cuidado com as escolhas que você faz na vida, é porque o preço de uma escolha errada pode ser caro demais, e você pode nunca mais ter a oportunidade de voltar atrás e consertar, de voltar atrás e fazer diferente, de voltar atrás e reparar aquilo que aconteceu por causa de uma escolha errada que você fez. Terceiro lugar, por que é importante você tomar cuidado com as escolhas que você faz na vida? Porque o seu futuro e o seu destino é determinado, e eu já falei muito isso aqui na igreja, pelas palavras que você fala, pelos relacionamentos, as conexões que você faz, e terceiro, pelas escolhas que você faz na vida. As escolhas que você faz vão determinar o seu destino, vão determinar o seu futuro. O pastor Billy Graham, ele dizia o seguinte: ore pelas suas escolhas, para você não ter que orar pelas consequências delas. Então, eu escolhi hoje, eu li um texto com você, que fala de Ló fazendo uma escolha. Abraão era o tio de Ló,
e ele chama Ló e diz assim: a gente não tem como mais caminhar juntos, então a terra está aí toda diante de você, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Faz aí a sua escolha, pode escolher, Ló. E a Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas, que eram como jardim regado, era como o jardim do Senhor, antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Ló olhou e disse: eu quero a direção de Sodoma e Gomorra, eu quero essas campinas aqui bem regadas. E eu vou dizer isso daqui a pouco. Ele escolheu por causa do gado. Ele era um pastor, ele tinha rebanho, e quando Abraão disse escolhe, ele olhou e viu uma campina, um pasto, água em abundância. Ele disse: aqui é o melhor para o meu gado, isso aqui é o melhor para o meu rebanho. Mas Ló fez uma escolha. Só que você lê o texto e descobre que Ló fez uma escolha errada, porque foi uma escolha que destruiu a sua vida, destruiu a sua casa, destruiu a sua família e destruiu os projetos de Deus na vida dele. Então nem tudo que está na Bíblia é só o que é certo, só aquilo que foi bom. É isso que eu quero falar. A Bíblia mostra, por exemplo, os erros de grandes homens. A Bíblia mostra decisões equivocadas, decisões erradas, como foi essa de Ló. E por que isso está na Bíblia? Para ensinar a gente. Isso está na Bíblia para a gente aprender. Então quando eu olho para Ló e vejo que Ló fez uma escolha errada, se eu conseguir perceber as razões e os motivos porque ele fez uma escolha errada, eu não vou fazer escolha errada, eu vou acertar nas minhas escolhas. Então hoje eu quero pensar com você sobre isso, aprendendo com a escolha de Ló. Vamos ver quais foram os erros de Ló na hora de escolher, para a gente também não cometer esses erros. É claro que aqui nesse texto tem uma lenha de ensinos, tem aqui um caminhão de coisas que a gente podia aprender, mas eu escolhi 3 coisas aqui, dentre tantas que tem, para a gente pensar, caso o tempo me permita fazer isso. Então tá, em primeiro lugar, Ló escolheu sem consultar a Deus. Esse foi o grande erro dele. Ló, ele escolheu sem consultar a Deus. Irmãos, eu acho isso incrível quando eu leio esse texto. Em momento algum, em hora nenhuma, Ló falou com Deus. Ló pediu uma direção de Deus, pediu uma orientação de Deus. Você não percebe isso? Abraão chega e diz: a terra está diante de você, escolhe. Ele ergueu os olhos, olhou e escolheu, por vista. Eu acho incrível que esse homem que tinha conhecimento de Deus, que tinha a revelação de Deus, eu posso dizer isso, um homem que servia a Deus, na hora de fazer uma escolha crucial e determinante para a sua vida e para a sua casa, ele não fala com Deus, ele não pede uma direção de Deus, ele não consulta a Deus. O que tem de gente na igreja, tomando decisões importantes, escolhendo coisas decisivas para a sua vida e para a sua família, sem falar com Deus, sem buscar Deus, sem consultar Deus, aí depois ficam envelopados na vida, depois ficam embaraçados na vida, porque não falaram com Deus, não buscaram direção de Deus. A primeira verdade que eu quero deixar bem forte dentro do seu coração essa noite é essa: toda vez que você tiver que tomar uma decisão, toda vez que você tiver que fazer uma escolha na sua vida, seja ela muito grande ou não tão grande assim, fale com Deus,
busca a direção de Deus, consulte Deus, busque a orientação de Deus para a sua vida. Eu oro no meu coração para que nenhum crente dessa igreja faça uma escolha errada, mas só escolha debaixo da direção de Deus para a sua vida. Provérbios 16:3 diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Aqui não tem muita interpretação teológica não, meu irmão. Aqui é o texto raso mesmo, rasinho assim, é a verdade da palavra. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O que o grande sábio Salomão está ensinando a gente? Tudo aquilo que você faz dentro da direção de Deus vai dar certo, e tudo aquilo que você faz fora da direção de Deus vai dar errado. Então a grande pergunta essa noite é a seguinte: você tem certeza que isso que você está querendo é a vontade de Deus para você? Você tem certeza que isso aí é o que Deus quer que você faça? Você tem certeza que Deus está nesse negócio que está aí diante de você, que você está pensando em decidir ou escolher? Você tem certeza, irmão, que Deus está nisso? Você tem certeza que é a vontade de Deus para você? Porque se você tem certeza, manda bala. E é o que eles dizem aí, né? Foguete não tem freio, não tem ré. Vai, e se você tem certeza. Agora, se você não tem certeza, não vai não, porque isso é suicídio. E aí tem umas coisas, né, que a gente, quando a gente vai fazer uma escolha na vida, geralmente a gente usa essas coisas, mas eu vim aqui dizer para você que você não deve decidir com base nessas coisas que eu vou dizer. Toda vez que você for tomar uma decisão, primeiro, não faça uma escolha com base naquilo que você vê. Não decida, não escolha com base naquilo que você está vendo. Esse foi o grande erro de Ló. Ló levantou os olhos, a Bíblia diz, e ele viu as campinas do Jordão, e eram como um jardim de Deus. Você não pode decidir escolher com base naquilo que você vê. Nesses 35 anos de pastorado, o que eu tenho visto de gente se estrepando na vida porque faz escolha com base naquilo que vê. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz assim: nós andamos por fé e não por vista. Eu quero perguntar, quem é que está aqui na igreja que acredita nessa palavra e que não anda por vista, mas anda por fé? Levanta a mão aí, meu irmão. A gente não anda por vista não, a gente anda por fé. Eu acho isso tão forte, eu não tenho tempo para falar, porque isso aqui eu podia falar o tempo todo aqui só sobre isso. Mas a Bíblia diz assim: quando o diabo tentou Eva lá no Éden, vendo a mulher que a árvore era desejável e agradável, olha o que o texto diz: vendo a mulher ela estava vendo, o texto está dizendo, vendo a mulher que a árvore era agradável e desejável aos olhos, quando ela come do fruto, a Bíblia diz, então seus olhos se abriram. Como assim? Como que antes de comer o fruto, ela está vendo a mulher, mas depois que ela come do fruto, a Bíblia diz, então os seus olhos se abriram. Então preste atenção, aquela mulher estava vendo o que o diabo queria que ela visse. Ela estava vendo o que o diabo queria que ela visse. Ela não estava vendo a realidade, ela não estava vendo o que era real, ela estava vendo o que o diabo queria que ela visse. Cuidado para você decidir com base naquilo que você está vendo, porque nem sempre aquilo que você está vendo é o que Deus quer que você veja. Segundo, não faça uma escolha baseada em sentimentos. E dentro do meio evangélico isso é muito natural, é muito normal.
crente dizer assim: se eu sentir, já escutei isso muitas vezes, se eu sentir, você não anda pelo que você sente, porque se você anda pelo que você sente, você está andando num caminho muito perigoso, porque se você anda pelo que você sente, você está andando pelo seu coração, e o coração não é um bom instrutor para a nossa vida não, meu irmão, porque lá em Jeremias 17:9, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem poderá conhecê-lo? Ah, se eu sentir, a gente não anda pelo que sente, a gente anda pelo que sabe. Você pode não estar sentindo nada nesse culto, mas você sabe que Deus está aqui e ninguém vai voltar para casa sem a sua bênção e sem o seu milagre. Terceiro, você não pode escolher com base na lógica humana. Ah, eu vou escolher com base na lógica. Isso aqui, na lógica? Quem te falou que Deus age na lógica? Só na lógica. Deus chama Elias e diz: eu tenho um negócio para te dizer, vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Uma viúva para sustentar o profeta? A viúva não dava conta nem de sustentar ela mesma. Uma viúva naquele tempo, para sustentar a si mesma, já era uma luta. Mas Deus chama o profeta e diz: vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. Elias tinha escolha. Ele podia escolher e dizer: não, não vou. Uma viúva, ela não dá conta de sustentar nem ela, como é que vai sustentar a mim? Mas ele não escolheu, fez uma escolha com base na lógica humana. Se Deus está falando, eu vou. Se Deus está dizendo para ir, eu vou. Deus está falando com gente aqui. Sabe por que a porta não abriu, o milagre não chegou? Você está querendo agir com base na lógica humana. Acredite que o Deus que você serve, Ele abre porta onde não tem porta, meu irmão. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer por você. E terceiro, quarto, nunca faça uma escolha com base na opinião dos outros. Escolher com base na opinião dos outros. Nunca faça uma escolha com base no que você vê. Nunca faça uma escolha com base no que você sente. Nunca faça uma escolha com base na lógica humana. E quarto, nunca faça uma escolha com base na opinião dos outros. Porque tem muita gente que não consegue nem resolver a vida dele e quer resolver a dos outros. Fala, está falando. Tem muita gente, irmão, na igreja, que não sabe, não consegue resolver nem a vida dele, mas fica perturbando a paz, querendo resolver a vida dos outros. E eu vou dizer, às vezes você é responsável por isso que você permite. Se você procurar nas redes sociais, você não vai achar um Instagram meu, você não vai achar um Facebook meu, você não vai achar da minha esposa, da minha família, da minha casa, você não vai achar. Porque eu não quero dar o direito de pessoas entrarem e se intrometerem na minha vida. Agora, se você dá o direito das pessoas se intrometerem na tua vida, você não pode reclamar. É aquela história, ninguém bagunça a sua casa se você não der a chave. Mas você não pode agir com base na opinião dos outros. E eu estou falando isso nos dois sentidos, tá? Você não pode escolher com base na opinião dos outros, nos dois sentidos. Primeiro, eu quero dizer assim, na questão do mundo secular, opinião dos outros que estão lá no mundo. Quando eu digo mundo aqui na igreja, vocês já sabem o que eu quero falar. Você decidir com base de pessoas, você escolher com base na opinião de pessoas do mundo secular, do mundo. Você tem que tomar cuidado, porque o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Presta atenção, irmãos, eu já falei isso aqui. Evangelho é uma contracultura, a cultura do mundo.
Você tem que entender, o mundo tem uma cultura, mas nós temos uma outra cultura. O mundo tem os seus princípios, e eu nem sei se o mundo tem princípio, para dizer a verdade, porque o trem está tão bagunçado, mas só para a linha de raciocínio eu vou dizer: o mundo tem os seus princípios, as suas crenças e os seus valores. Nós temos os nossos princípios, as nossas crenças e os nossos valores. Então você não pode andar, escolher com base em opinião do mundo. Mas não é só a opinião do mundo não, do mundo secular não. Tem também, você não pode ficar escolhendo na sua vida com base em opinião do mundo cristão também. E eu tenho que falar que aqui nessa igreja a gente não fica enfeitando o pavão. Porque tem gente na igreja, irmãos, que é assim, ele acha que tudo que vem em nome de Deus é de Deus, e não é. E você tem que ter maturidade para entender isso. Você não pode ficar fazendo escolhas na vida por causa de opinião de pessoas que estão dentro do mundo de Deus, ué. Porque nem tudo que vem em nome de Deus para você é de Deus. Mas tem gente que se falou uma língua estranha e se falou assim, em nome do Senhor, ele já está pegando como sendo de Deus, e não é. A Bíblia diz: toda vez que você ouvir alguém falando para você em nome de Deus, Paulo diz isso aos Coríntios, toda vez que você escutar alguém falando para você em nome de Deus, julga isso. Não vai recebendo de primeira não, porque Paulo diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Um profeta fala em nome de Deus. Quando alguém vem e fala para você alguma coisa em nome de Deus, julga isso, meu irmão, porque nem tudo que vem em nome de Deus é de Deus. 1 Crônicas 17, Davi chega no profeta e fala assim: eu moro em casa de cedros, e a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Eu queria fazer uma casa para Deus. Aí a Bíblia diz assim: então Natã disse a Davi. Não foi Deus não. Então Natã disse a Davi, mas ele era o profeta. Ele falou assim: tudo quanto tem no teu coração faze, porque Deus é contigo. Ele está dizendo: pode fazer uma casa para Deus. Aí Davi volta muito alegre. Quando Davi volta alegre, Deus se manifesta ao profeta e pergunta para ele assim: quem mandou você dizer para Davi que ele vai fazer uma casa para mim? Quem foi que te autorizou a dizer para Davi que ele vai fazer uma casa para mim? Ele não vai fazer, porque as mãos dele estão cheias de sangue. E a Bíblia diz: Deus apareceu para o profeta na mesma noite. Ele falou de dia, à noite Deus apareceu e falou para ele. Aí Deus disse para ele: vai lá e fala para ele que ele não vai construir uma casa para mim. Aí o profeta foi e acordou o rei de noite. E a Bíblia diz assim: então Natã disse a Davi: assim diz o Senhor. Aí agora era Deus. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia está cheia. 1 Reis 13, um profeta velho vai em Betel, Deus abençoa, quebra o altar que o rei Jeroboão tinha feito a outros deuses. A mão de Jeroboão fica ressequida, o profeta ora, porque ele vai segurar o altar, porque o profeta ministra e Deus parte o altar no meio, e Jeroboão não queria aquilo, foi segurar o altar, a mão dele ficou ressequida, e aí ele sentiu que era Deus na vida daquele profeta velho. Aí ele disse para o profeta: ora a Deus aí para minha mão voltar. O profeta orou, falou com Deus, a mão dele voltou, e aí o profeta foi embora, fez a obra e foi embora. Aí os filhos de um profeta, os filhos de um profeta, que a Bíblia não fala o nome, profeta velho, eles vão lá e dizem assim: pai, veio um profeta novo aqui e arrebentou tudo. Como os meninos falam aqui, né? A chaleira, a tampa da chaleira voou. E aí o pai dele falou: para onde que esse profeta foi? Eles disseram: foram para tal lugar. O profeta velho, a Bíblia chama ele de profeta velho,
foi atrás do profeta novo e falou assim: você é o profeta que quebrou o altar, que a mão do rei, papapá? Ele disse: sou eu. Ele falou assim: volta comigo para minha casa e come pão, bebe água. Aí o profeta novo disse: eu não posso voltar com o senhor, porque Deus falou comigo que não era para eu comer na casa de ninguém, beber água na casa de ninguém e nem voltar pelo mesmo caminho que eu já passei. Aí o profeta velho disse assim: não, mas um anjo do Senhor falou comigo e disse que é para você voltar. Aí a Bíblia abre um parênteses e diz assim: porém mentiu, fecha parênteses. Sabe o que o profeta novo disse? Ué, se Deus falou com ele, eu vou voltar. Aí voltou. Quando ele assentou na mesa do profeta velho, comeu e bebeu água, a Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor na boca do profeta velho, que tinha ido buscar ele, o novinho lá, e falou assim: porque você não deu ouvido à voz do Senhor, mas desobedeceu aquilo que Deus falou, o seu cadáver não vai entrar no sepulcro de seus pais. E aí quando o profeta novo saiu, a Bíblia diz que um leão veio e matou ele. Os caras passaram e viram: o cara está morto aqui. Aí foram lá na casa do profeta velho e disseram: sabe aquele profeta novo que o senhor foi lá, buscou, trouxe aqui para comer pão? Sei, um leão matou ele, ele está morto lá no meio do caminho. Aí o profeta velho disse: é porque ele foi rebelde à palavra do Senhor. Miserável. Nem tudo que vem em nome de Deus é de Deus para você. Não é porque alguém falou uma língua estranha, falou para você em nome do Senhor, que você tem que ir achando que isso tudo é de Deus e às vezes mudar a sua vida todinha, fazer uma escolha por causa dessa noia aí. E eu preciso falar isso para você, viu? Como seu pastor, eu preciso falar isso para você. Esses dias postaram um negócio aí: o que segura ovelha não é cerca, é pasto. Eu sei, é verdade. O que segura ovelha não é cerca, é pasto. Eu concordo com isso. Mas eu também sei que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Presta atenção, irmãos, Deus só tem o melhor para você. Toda vez que você for fazer uma escolha, tomar uma decisão, lembra disso: Deus só tem o melhor para você. Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus só tem coisa boa para você. Mateus 7, Jesus disse assim: qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir peixe vai dar uma serpente? Aí Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O que Jesus estava ensinando? Que Deus só tem coisas boas para os seus filhos. Deus só tem coisa boa para você. Fale com Deus que você não vai errar e Deus vai te abençoar. Diz isso para quem está perto de você. Fala com Deus que você não vai errar e Deus vai te abençoar. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Deus conhece o seu futuro. Quantos acreditam que o seu futuro está na mão de Deus aqui? Eu não estou perguntando aí para você responder: todo mundo está. Estou perguntando e eu quero que você responda de verdade. Quem é que está aqui nessa igreja que sabe e reconhece que o seu futuro está na mão de um Deus vivo e poderoso? Deus conhece o seu futuro. 1 Samuel 16, Deus chega para Samuel e diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus está mandando ele para a casa de Jessé para ungir Davi. Deus olha para Samuel e diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem. Não é vem, tinha que ser: enche o teu vaso de azeite e vai. O certo era Deus dizer: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. Mas Deus não falou isso. Deus disse: enche o teu vaso de azeite e vem. Sabe por que Deus falou vem? Porque Deus estava dizendo para ele: Samuel, vem, porque eu já estou te esperando no seu futuro.
Samuel, vem, porque eu já fui na sua frente. Samuel, vem, porque eu já preparei tudo para você. Eu vim hoje declarar essa verdade. Fica tranquilo, porque Deus já foi na sua frente e já preparou tudo para você, em nome de Jesus. Pode profetizar isso para alguém? Fala para ele: fica tranquilo, porque Deus já foi na sua frente e já preparou tudo para você. Segunda verdade, eu já falei isso aqui tanto, mas você sabe que igreja, a gente ensina os mais novos e confirma os mais velhos. Você sabe que na igreja não tem ninguém que é leigo demais que não possa ensinar alguma coisa, e não tem ninguém sábio demais que não possa aprender alguma coisa. Eu já falei isso aqui. Conselhos. Sabe qual foi o grande erro da escolha de Ló? O segundo grande erro? Ele escolheu sem pedir conselhos. É incrível que esse Ló não fala com ninguém. Ele não se aconselhou com ninguém. Abraão disse: escolhe, faz a sua escolha. E ele não pede conselhos para ninguém, ele não se aconselha com ninguém. Deixa eu te dizer, irmão, como é que é você? Na hora que você tem que tomar uma decisão, como é que é você na hora de fazer uma escolha? De repente você que está aqui é pai e tem filhos adultos, você reúne a sua família lá na mesa, você tem um momento de mesa para ouvir sua esposa, ouvir seus filhos, ouvir o seu marido, ouvir seus filhos. Quando você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, você se aconselha com alguém, você busca conselho de alguém, ou você sai escolhendo assim? Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que para você colocar a sua vida na calçada, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você estender a sua vida na janela da frente, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: você precisa ter alguém em quem você confie. Você precisa ter alguém para você se aconselhar. Como eu falei aqui na igreja, você precisa ter alguém que é uma barreira de proteção para você, que é um escudo para você. Alguém que tenha coragem de te repreender, alguém que tenha coragem de falar a verdade para você. Você precisa ter isso. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6 fala assim: é melhor a repreensão em aberto do que o amor escondido. É melhor a ferida do amigo do que o beijo enganoso do inimigo. Você tem que ter alguém que você confie nessa pessoa, para você falar com ela, segredar o seu coração para ela, para uma orientação, uma direção para aquilo que você vai fazer, meu Deus do céu. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: quem te ama de verdade prefere te perder com a verdade do que ter você por perto com a mentira. Tem muitos motivos porque as pessoas, porque as coisas dão errado na vida das pessoas, né? Deixa eu te falar, tem muitos motivos porque as coisas dão errado na vida das pessoas. Por exemplo, às vezes as coisas dão errado na vida de uma pessoa porque ela não busca a bênção de Deus. Aí o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem muitas coisas que dão errado na nossa vida porque são feitas sem a bênção de Deus. Quer ver um outro motivo? Porque às vezes as coisas dão errado porque são feitas sem planejamento. A pessoa não planeja para fazer.
Aí lá na frente ela paga o preço. Lucas 14, Jesus disse assim: qual é o homem que, se for construir uma torre, não assenta primeiro para calcular quanto que ele vai gastar, para saber se ele dá conta de começar e terminar? O que que Jesus está falando? Planejamento. Tem gente que não planeja nada na vida. Quer ver um outro motivo porque as coisas dão errado? Às vezes, porque a gente faz as coisas fora do tempo. E porque você faz algo fora do tempo, você está fazendo algo precipitado. E tudo aquilo que você faz de maneira precipitada não vai dar certo. Porque lá em Eclesiastes 3:11 a Bíblia diz: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Quer dizer, Deus estabeleceu um tempo certo para tudo. Agora, a razão mais forte, que penso eu, por que que as coisas dão errado na nossa vida, é porque a gente faz as coisas sem pedir conselhos. A gente não busca, a gente não procura, nós não procuramos nos aconselhar com pessoas que podem nos aconselhar. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, o caminho do louco, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E Provérbios 15:22 a Bíblia diz assim: onde não há conselho, os planos fracassam, mas na multidão de conselheiros os planos se estabelecem. Ó irmãos, eu já falei isso aqui, um bom conselho pode fazer toda a diferença na nossa vida. Você pode ser livre de uma grande tragédia, você pode ser livre de um grande mal, só por causa de um bom conselho. Por que eu preciso buscar conselho, pastor? Eu vou dizer isso e já vou começar a terminar. Primeiro, porque um conselho ativa a sua inteligência. Preste atenção. Um conselho, ele traz uma luz. Um conselho às vezes traz uma ideia. Às vezes você está confuso, às vezes você está perdido, às vezes você está sem direção, e alguém vem e dá um conselho, e quando ele te dá o conselho, aquilo abre uma luz. Um conselho ativa a sua inteligência. Segundo, quem está fora daquilo que você está vivendo, tem uma visão diferente da sua, porque ele enxerga de um outro ângulo, ele enxerga de um outro prisma. Às vezes você está dentro do problema, você não consegue, mas vem alguém que está fora, e ele enxerga diferente, ele vê diferente, e aí pode te aconselhar para você achar a saída. Lembra de Naamã? Eu não vou cair nesse Jordão sujo aqui. Aí o servo chegou e disse: vai custar alguma coisa para o senhor cair no Jordão? Não vai arrancar pedaço nenhum. Se ele tivesse pedido uma coisa pior, o senhor não ia fazer? Cai nessa água aí e vê o que dá. E terceiro, a pessoa que vai te dar um conselho, ela vai falar não com a emoção, ela vai falar com a razão. E você que está lá, encalacrado no negócio, você que está lá, que precisa fazer uma escolha ou tomar uma decisão, você está agindo com a emoção. E quem está fora para te dar um conselho, vai te dar um conselho não com a emoção, ele vai te dar um conselho com a razão. Êxodo 18, Jetro encontra Moisés, e Moisés desde de manhã até de noite atendendo o povo. Aí Jetro chegou perto dele e disse assim: o que você está fazendo aí desde de manhã até de noite? Ele falou: eu estou atendendo o povo, porque o povo tem as demandas, eu tenho que julgar, e é assim, é Deus me usando para resolver os problemas deles. Aí Moisés está falando com a emoção, irmão, é a emoção dele. Se precisasse fazer aquilo a vida inteira, ele ia fazer. Mas Jetro por fora agiu com a razão, falou: você vai morrer. Se você continuar desse jeito, você vai morrer, porque ninguém tem estrutura emocional para gerenciar a crise o tempo todo. Aí Jetro vai dar um conselho para ele com a razão, falou:
escolhe pessoas para te ajudar, porque senão você vai morrer. Então, meu irmão, na hora que você for fazer uma escolha, tomar uma decisão, não faz igual Ló não. Busca conselheiros. Pense em alguém que tenha a capacidade de te aconselhar. Pense em alguém que tem autoridade para te aconselhar. Porque eu já falei aqui também, não é só pedir conselho. Você está vivendo uma crise no seu casamento, você vai pedir conselho para um cara que já divorciou 5 vezes? Você está vivendo lá uma crise financeira na sua empresa, você vai pedir conselho para um cara que já quebrou 8 vezes? Que autoridade um cara que já quebrou 8 vezes tem para te dar conselho para você prosperar? Que autoridade que um cara que já divorciou 10 vezes tem para te dar conselho se você está vivendo uma crise conjugal? Na hora que você estiver vivendo um problema, uma luta, ou tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão, busca conselheiros. Estabeleça alguém que pode te aconselhar. E o terceiro erro de Ló, e eu vou terminar, joga aí para mim. Ló escolheu com base apenas no material. Ló tinha gado, né? Quando ele levanta os olhos, ele olha a campina do Jordão. Ló disse: ah, meu gado vai nadar de braçada aqui. Ele escolheu apenas ele pensou só no gado dele, é isso que eu quero falar. Ele pensou só no material, mas ele não pensou nas filhas dele. Porque Ló tinha 2 filhas. E o texto que eu li, eu fiz questão de ler o último versículo, terminando assim: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Como é que um cara vai levar as 2 filhas para um lugar que os homens são maus e grandes pecadores? Se eu fosse Ló, seria o último lugar que eu ia levar as minhas filhas. Mas Ló não pensou nas filhas, ele pensou só no dinheiro, ele pensou só no material. Sabe qual é a maior tragédia da sua vida? Abre o seu ouvido aí, aguça para você ouvir o que eu vou falar. É você viver uma vida pensando só no material. É você viver uma vida achando que tudo na sua vida é dinheiro. Porque tem gente até mesmo dentro da igreja, irmãos, que acha que na vida tudo é dinheiro. Minha família está assim por quê? Dinheiro. Meu casamento está assim por quê? Dinheiro. Eu não sou feliz por quê? Dinheiro. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. 1 Timóteo 6:8, Paulo diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Lucas 16:13, Jesus disse: você não pode servir a 2 senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Você vai honrar um e vai desprezar o outro. Aí Jesus disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas tem gente na igreja que o Deus dele é o dinheiro. Eu já falei aqui, por que Deus te abençoa? Deus te abençoa por 3 motivos. Primeiro, Deus te abençoa para você usufruir da bênção. Porque o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro traz lampejos de felicidade. Segundo, Deus te abençoa para você abençoar outros. E terceiro, Deus te abençoa para você abençoar os projetos do reino de Deus. E esses dias eu li uma frase que dizia assim: cuide bem das coisas que o dinheiro não compra, porque são elas que te tornam rico. Olha, irmão, se você quiser prosperar, escuta o que eu vou falar. E eu já vou terminar, mas eu tenho que falar isso para você. Se você quiser prosperar na vida, guarda isso que eu vou te dizer. Você tem que conquistar a confiança do coração de Deus para Ele te entregar mais.
Porque tem gente que não avança na vida porque não conquista a confiança do coração de Deus. Deus dá 10 para ele, aquilo já rouba o lugar de Deus. Se Deus te dá 10 e isso já está roubando o lugar dele, por que Ele vai te dar 100? Por que Ele vai te dar 1000? Tem gente na igreja que passa ano, sai ano, ele nunca avança, ele nunca progride, ele nunca galga lugares mais elevados, porque ele não conquista a confiança do coração de Deus para Deus entregar mais. Se Deus te dá 100, e isso já está roubando a sua fidelidade, a sua lealdade, por que Deus vai te dar 1000? Se você quer prosperar na vida, você não pode ter o coração de Ló. Você tem que ter um coração fiel e liberal diante de Deus. Eu já falei, Deus trabalha com princípios, e toda vez que você quebra um princípio, esse princípio vai quebrar você. Qual é o segredo da bênção, pastor? O segredo da bênção é a fidelidade e a liberalidade. Você quer ter unção na vida? Vai orar. Você quer vencer o pecado? Vai ler a Bíblia. Você quer vencer a você mesmo? Vai jejuar. Mas se você quer a lei da sobra e da multiplicação na sua vida, você precisa de fidelidade e liberalidade. Coração fiel. Provérbios 3:33. A maldição do Senhor, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que está falando. A maldição do Senhor habita a casa do infiel, mas a casa do fiel Ele abençoa. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Foi Jesus quem falou. A fidelidade e a liberalidade cria um ambiente profético para você prosperar e para a lei da sobra e da multiplicação acontecer na sua vida. Por que Ló foi um derrotado? E se você ler o texto, você vai descobrir que eu estou falando uma verdade. Ló, quando apartou de Abraão, era rico, mas quando morreu, morreu pobre. Perdeu tudo. É só você continuar lendo o texto. Malaquias 3:10. Deus fala 3 coisas para o fiel e para o liberal, e eu vou terminar. Deus disse assim: se você for fiel e liberal, Deus disse, primeiro, eu vou repreender o devorador. Tudo aquilo que quer roubar a sua prosperidade, tudo aquilo que quer levar você para a escassez, Deus vai repreender. E escuta uma verdade: tudo que está na mão do infiel, o devorador consome, mas tudo que está na mão do fiel, Deus multiplica. Segundo, Deus falou assim: eu vou abrir as janelas do céu. O que Deus está falando? Eu vou derramar uma bênção sem medida. Eu vou derramar uma bênção com fartura. Eu vou derramar uma bênção com abundância. Escuta o que eu estou falando. Deuteronômio 28 diz assim: se você for fiel, obediente diante do Senhor, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Eu estou profetizando. Se você é fiel e liberal, você não precisa correr atrás da bênção, porque é a bênção de Deus que vai correr para você, meu irmão. E terceiro, Deus falou assim: o seu campo não vai ser estéril. Deus falou: você vai ser uma pessoa produtiva. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser uma pessoa que vai ter êxito em tudo aquilo que você faz. Deixa eu te explicar. Eu estou te ensinando Bíblia, meu irmão. Eu não estou aqui ensinando filosofia, arrazoados teológicos. Eu não estou falando para você não. Eu estou falando para você a palavra de Deus que vai funcionar na sua vida e vai te abençoar, rapaz. Deus disse: não vou deixar seu campo ficar estéril. Você vai ser uma pessoa produtiva. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu queria que você olhasse para quem está perto de você e dissesse: hoje a promessa de Deus para a sua vida é essa.
que você vai ser uma pessoa produtiva e vai ser uma pessoa bem-sucedida em nome de Jesus. E eu vou terminar pedindo que você fique de pé. Fidelidade, liberalidade. Gênesis 39. O Senhor era com José. E tudo que estava na mão de José prosperava. Declara aí para quem está perto de você assim: Deus vai abençoar as suas mãos agora. Não, fala com voz de profeta, né? Fala, Deus vai abençoar as suas mãos agora. Fala, hoje Deus vai colocar uma unção diferente nas suas mãos. Fala, onde você colocar as suas mãos, a perda, o prejuízo, o embaraço não vão existir mais. Fala, tudo que estiver nas suas mãos, não só uma parte, não só algumas coisas. Fala para ele, tudo. Fala de novo, tudo vai ser abençoado e vai prosperar em nome de Jesus. Declara aí para umas 2 ou 3 pessoas que estão perto de você aí. Fala assim, caiu na sua mão, vai prosperar. Fala aí, irmão. Não, fala aí para umas 2 ou 3. Caiu na sua mão, vai prosperar. Caiu na sua mão, vai prosperar. Caiu na sua mão, vai prosperar. Quem recebe essa palavra aqui essa noite, meu irmão? Caiu na sua mão, vai prosperar e ponto final. Agora pega na mão dessa pessoa e levanta assim. Fala para ela assim, eu sou boca de Deus para você agora. Fale, o que eu vou profetizar para você é a cereja do bolo nessa noite. Fala assim, ainda nesse ano, a lei da sobra e da multiplicação vão acontecer na sua casa. Fala, a sua casa não vai saber o que é escassez. Diga, esse ano não vai terminar sem um milagre de Deus na sua casa. Eu creio, meu irmão. Eu nem ia cantar, pedir os meninos para cantar, mas eu vou pedir para cantar uma música. Só uma vez só. E eu vou ministrar a bênção e a gente vai embora. Um hino que diz assim: eu cantarei da bondade de Deus. Deus é fiel em todo tempo. Deus é bom o tempo todo, meu irmão, e em todo tempo. E a bondade de Deus vai seguir você por onde você for. E a bondade de Deus vai alcançar você, a sua casa, a sua família. Eu estou profetizando hoje que Deus vai bradar. E vai começar um novo tempo para você e para sua casa. Deus vai bradar, irmão, e vai começar uma nova história para você e para sua casa. Deus vai bradar, e Deus vai tirar a gente lá de Lodebar e vai colocar ele assentado na mesa com os reis. Eu estou declarando hoje, debaixo da unção do Espírito Santo, que o vento de Deus vai soprar e vai ter um rebuliço no arraial.
O vento de Deus vai soprar e Deus vai balançar a figueira. O vento de Deus vai soprar, irmãos, e muita gente vai ficar espantada com o que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa, porque a bondade de Deus vai seguir você e a sua casa. Feche seus olhos aí, vamos cantar para Ele. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Cante. Aleluia. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Levante a sua mão e cante. Eu cantarei da bondade. Mais uma vez, cante. Tu és fiel. Declare, sua bondade me seguirá. Cante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço em alguém que está perto de você e fala para ele assim: você nunca está longe da bondade de Deus. Diga aí para alguém: você nunca está longe da bondade de Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, meu irmão. Aleluia.